Grande amigo orgulhosamente apresenta termometria, dilatação dos líquidos. Muito bem. Eu tenho um recipiente aqui com líquido até na borda. Então eu aqueço o conjunto recipiente e líquido. O que aconteceu? Eu percebo que depois de um certo tempo entornou uma certa quantidade de líquido. Poderíamos pensar, esse líquido que entornou é o tanto que o líquido dilatou. Não é verdade. A gente pensa isso. Portanto, isso é a dilatação aparente do líquido. Se eu quisesse até calcular, líquido a gente calcula o volume. Dilatação volumétrica aparente é igual ao volume inicial aparente, coeficiente de dilatação aparente vezes variação de temperatura. Mas isso é o aparente, é o que aparenta ser o tanto que o líquido dilatou. Por que não é o tanto que o líquido dilatou? Por quê? Se eu aqueci o conjunto, o recipiente também dilatou. Se o recipiente dilatou, esse espacinho aqui, que antes não existia, que agora o recipiente aumentou, dilatou aqui, passa a ser ocupado pelo líquido. Então o que acontece? O tanto que o líquido dilatou, calcula-se como? Na fórmula normal, volume inicial do líquido, coeficiente do líquido vezes variação de temperatura. O tanto que o líquido dilatou é igual ao tanto que entornou, mais o tanto que o recipiente aumentou. Ok? Detalhe, sempre quando a gente está calculando a dilatação dos líquidos, sempre o líquido é em 3D, o recipiente também é em 3D. Mas, quando vem a tabela dos coeficientes, o coeficiente do líquido, pode ter certeza que ele é volumétrico. Do sólido, pode ser. O sólido pode dilatar em 1D, 2D e 3D. Quase sempre, na maioria das vezes, o coeficiente de dilatação do sólido é linear. Então, para jogar na fórmula de dilatação volumétrica, para achar o tanto que o recipiente dilatou, tem que multiplicar isso aqui por 3. Repetindo, o tanto que o líquido dilatou é o tanto que entornou, mais o tanto que o recipiente dilatou. A dilatação do líquido, fórmula de dilatação volumétrica, né? Faltou um Vzinho aqui, ó. Dilatação volumétrica do líquido é igual ao volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico vezes variação de temperatura. Se eu substituir essa fórmula aqui, eu vou achar uma fórmulazinha aqui. Dilatação do líquido é igual a dilatação aparente mais do recipiente. Dilatação do líquido, volume inicial do líquido, coeficiente vezes ΔT. Dilatação aparente, volume inicial do aparente, ΔT, vezes coeficiente aparente. Dilatação do sólido, volume inicial, ΔT. Colocando em evidência, nós vamos excluir esse pedaço aqui da fórmula. Então, a gente pode encontrar que o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente aparente mais do recipiente. Últimas observações. Exceto em anomalias, não é? Em situações normais, coeficiente de dilatação do líquido sempre o quê? Volumétrico, sempre vai ser maior que dos sólidos, exceto nas anomalias. Isso significa dizer que se aumentar a temperatura, o volume do líquido aumenta mais que do sólido. Se diminuir a temperatura, o volume do líquido diminui mais que do sólido. Ok? Dê um joinha pro canal do tio. Valeu!